Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024 e até 1h30 da tarde. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda ouvir pela internet, acessando Canção Nova SJC. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E criar uma cultura de cuidado emocional, proporcionando informações e apoio para indivíduos, famílias, instituições e comunidades em geral. É essa a proposta da campanha Janeiro Branco, que visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção de doenças decorrentes do estresse, ansiedade, depressão, pânico, entre outros. O mês de janeiro promove a reflexão e a renovação das ações e pensamentos para o ano que se inicia. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que o Brasil está em estado alarmante quando o assunto é sobre saúde mental. Dados da entidade mostram que os brasileiros lideram as estatísticas de casos de ansiedade e estão em quinto lugar na lista da população mais depressiva do mundo. Para ter uma ideia, no ano de 2021, a ansiedade afetou mais de 18 milhões de pessoas no Brasil, enquanto a depressão atingiu 5,8% de toda a população do país. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, o Janeiro Branco, saúde mental e também emocional. E aí eu pergunto para você, como tem andado a sua saúde mental? Você tem cuidado dessa parte do seu corpo? Você de alguma forma sente que não vai aguentar mais? Você tem vergonha de falar para as pessoas que não está bem mentalmente, que precisa de ajuda? Pois é, minha gente, manter a mente saudável é tão importante quanto manter saudável qualquer parte do corpo. E hoje nós vamos conversar com uma psicóloga sobre esse assunto, sobre a campanha Janeiro Branco, também como identificar, quando precisamos buscar ajuda. Quais são os principais sinais? E eu quero convidar você, claro, para participar conosco ao vivo pelo WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio não muito longo, pra gente conseguir dar tempo aqui para todo mundo participar. Se você não quiser se identificar, não precisa, é só colocar lá na mensagem não me identificar ou no áudio, fala não quero me identificar. Fique à vontade e participe conosco. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região nesse início de semana. Aliás, estamos entrando na segunda semana de janeiro, tá passando rápido, E a Fernanda Lima chega para contar pra gente como fica a temperatura ou mesmo a previsão para hoje. Será que vem chuva por aí? Aliás, a Fernanda Lima, que eu já aproveito o espaço aqui para agradecer, esse ano que esteve conosco aí. A Fernanda está em ritmo de despedidas, Ela deixa a Rádio Canção Nova a partir de hoje e vai aí para uma nova missão que é em Cachoeira Paulista, vai estudar, vai também fazer parte da equipe aí de comunicação da Rede Canção Nova de Rádios, mas agradeço, Fer, por esse tempo contribuindo conosco aqui na Rádio Canção Nova, com o jornalismo Canção Nova. Muito boa tarde, Fernanda.
Boa tarde, Vanessa. Pois é, hoje é diferente. Hoje é o meu último dia aqui na nossa rádio, na FM 95.9, e é hora de dar aquele até logo. Foi um prazer imenso estar com você, com toda a nossa equipe, com você ouvinte também, que sempre me acolhe com muito carinho também aqui na Rádio Canção Nova. Estarei também em Cachoeira Paulista e conto sempre com as suas orações. Então vamos seguindo por aqui com o nosso boletim do tempo de hoje pelo Vale do Paraíba. Nesta segunda-feira, segundo os meteorologistas, será mais um dia de sol aí, com aumento de nuvens no decorrer das horas, e tem aquela garoa também no final do dia, em mínima de 19 e a máxima fica em 33 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, Serra da Mantiqueira, o dia também deve ser de sol, com aumento de nuvens ao longo do dia e com chances de chuva também entre a tarde e a noite. No litoral, a mínima é de 21 e a máxima segue elevada em 33 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, o dia também deve ser de sol, com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Eu vou ficando por aqui, Vanessa. Muito obrigada por todo esse tempo aqui na Rádio Canção Nova junto comigo também, sendo esse suporte, me trazendo também tantas lições aí no jornalismo. Sempre brinco aqui nos bastidores que você foi essa minha professora e eu levo com muito carinho tudo que aprendi ao seu lado, viu? Gratidão, que Deus te abençoe imensamente também. Forte abraço. Obrigada, Fernanda. Que professora que nada, a gente aprende juntas, né? E que Deus abençoe essa nova missão. Aliás, a Fernanda, gente, que vai estudar jornalismo, mais uma companheira de profissão, e a gente fica muito feliz por isso e por toda a sua contribuição. E como nós dissemos, é um até logo, né? Porque na Canção Nova nós não dizemos adeus, e sim um até logo, até breve, porque a missão é essa, tem que seguir, né, para outras partes. Deus te abençoe, Fê, e até a próxima oportunidade. Abre aspas. Muito bem, meio-dia, mais 36 minutos, e como eu disse, hoje nós vamos falar de um assunto que para muitas pessoas pode parecer até clichê, né? Nossa, mas de novo falar sobre isso, né? O problema, minha gente, é que muitas vezes as pessoas não falam sobre esse assunto, ou até falam, mas não reconhecem que precisam de ajuda e não buscam ajuda. É sobre a nossa saúde mental, essa campanha Janeiro Branco que você já deve ter ouvido, muitas pessoas ainda não voltaram ainda no ritmo, né? Mas deve ter ouvido falar sobre isso, e quem vai nos auxiliar nesse tema é a psicóloga Raquel Brandão. Raquel, que alegria mais uma vez poder recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vinda e aproveito já para lhe desejar um feliz ano novo. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os participantes aqui conosco. Um feliz ano novo para vocês todos. E, na verdade, é um prazer estar aqui, poder partilhar isso com vocês. Com certeza. E você também pode participar conosco. Reforço aqui o nosso número de WhatsApp, 12 3019 8801. 12 3019 8801, você é convidado a participar conosco também. E Raquel, é até interessante pensar, né, sobre esse mês de Janeiro Branco. Nós já falamos, tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto em outras oportunidades, mas muitas vezes a gente não se atenta e a gente acha que final de ano é só festa, né? Parece que dá aquele start. Mudou para dezembro, não se tem mais tristeza, não se tem mais ansiedade, e muitas vezes a gente acaba deixando de lado esse assunto da questão mental, quando na verdade, né, se a gente parar para pensar, é um dos meses mais agitados. É isso mesmo, você aí nos seus atendimentos com os pacientes, você percebe que muitos pacientes, principalmente quem está com alguma dificuldade mental, tem algum transtorno mental, busca mais ajuda nesse período, sente um pouco ali, às vezes, de maior dificuldade? Então, é uma questão que a gente diz assim, delicada, desafiadora, porque realmente, eu vou dizer, você falou dezembro, né? Eu digo que, na verdade, a gente vai finalizando outubro, parece que já vai entrando o ritmo, esse ritmo de final de ano, verdade, de festas, de preparativos, né? Então, é como se tudo estivesse num ritmo de festas e de fechamentos. Sim. Isso tem uma atmosfera maior, vamos dizer, da solidariedade, do bem-estar, de uma série de coisas que são bem positivas, ótimo. No entanto, também atravessamos um período que ele pode ser mais doloroso e mais difícil para algumas pessoas. Né? Às vezes nós lidamos, por exemplo, com quadros, você mencionou, né, a ansiedade, a depressão, onde muitas vezes é uma época mais difícil para as pessoas conseguirem se estabilizar emocionalmente. Às vezes estão vendo, nossa, né, tanta gente, parece que está todo mundo feliz e só eu que não. Parece que está todo mundo se realizando, até porque a gente tem uma questão de redes sociais.
E nós brasileiros, parece-me que somos o povo que mais fica nas redes sociais buscando, né, essa alternativa. Eu vou dizer assim, tem pessoas que falam, é um lazer, é uma distração, mas na verdade também é um caminho de comparações, né? A realidade é que, vamos lá, redes sociais é como um álbum de fotografia, né? As pessoas só postam aquilo que a gente considera que é o melhor e que é o mais bonito. Ainda mais agora que dá para escolher, né? Exatamente. Você põe filtro, enfim, faz o que quiser. Então, nem todo mundo se atenta que é isso, né? Que se usa como esse álbum de fotografia das melhores recordações. E acha que ali tá tudo perfeito, fora dali não. Então, se eu começo com esses comparativos, vou ter N motivos para que essa época seja uma época, na verdade, muito difícil e dolorosa. Então, nós temos assim esse desafio e essa questão que tanto pode ser um período muito legal, muito bom e agradável, mas um período também muito difícil. Agora, falando sobre a campanha, né, Janeiro Branco, conta um pouquinho pra gente, né? Qual que é a importância dessa campanha, dessa iniciativa? Porque a gente pensa em 2 pontos, né, dessa palavra. Janeiro, que é o início de tudo ali, branco, né? A gente pensa nessa questão da página em branco. Realmente tem alguma relação isso? Sim, né? Janeiro Branco é uma campanha que foi pensada em 2014 em Uberlândia. Tá recente, né? 10 anos, né? Exatamente. Então, Leonardo Abrão, colega psicólogo, que foi quem encaminhou, quem começou com essa proposta. E sim, né, embora muita gente às vezes diz, né, o que é o ano novo, se não só um dia após o outro. Sim. Mas essa questão do primeiro mês do ano, ela é simbólica. Então, é simbólico se pensar nessa página em branco, nessa possibilidade do que eu tenho a fazer, de como eu estou, de avaliar, assim, o que eu fiz até aqui. Vamos pegar, né, o último ano, como foi? Quais foram propostas, metas, sonhos? Quantas coisas eu idealizei, eu coloquei? O que deu certo? O que eu consegui colocar em prática? O que não? Isso não é um lugar para a gente pegar um chicote e ficar ali se torturando. Mas é para avaliar se aquilo que eu fiz de repente foi pensado, né? Ou eu fiz numa empolgação, num impulso. Sim. Porque, vamos lá, dezembro, né? Eu costumo dizer que assim, quando eu penso em fazer isso em dezembro, eu estou mobilizada por essas emoções daquele momento. Sim, exatamente. Né? A ansiedade, as festas, o ter certeza que o ano novo vai ser diferente. Então, né, aí eu vejo os memes das pessoas falando, nossa, não fiz, né, não fechei nem as metas de 2018 e já vou colocar para as de 2024. Então, é um período, quando a gente chega a janeiro, esse primeiro mês do ano, aí é um período para eu avaliar. É essa oportunidade, essa página em branco, que me cabe ver o que eu fiz o ano passado, que foi bom, que foi saudável. O que eu me propus e eu não fiz, mas eu não fiz por quê? É uma conversa consigo mesmo, avaliando esse ponto, tá? Isso eu estou dizendo, por exemplo, para quem geralmente tem essa questão das metas, das propostas aí. Mas, no geral, a gente fala da campanha do Janeiro Branco, ele tem a ver com esse lugar de avaliar como eu estou me sentindo, como está a minha saúde emocional. E que todos e cada um de nós não tenha o orgulho de achar-se não necessitado dessa avaliação, tá? Porque ela cabe para todo e qualquer ser humano. Quais são os nossos excessos? Porque às vezes, se eu estou atuando demais e também não consigo ter um tempo mínimo para mim, isso também pode ser um sinal de alerta. Com certeza. Inclusive, né, pensar sobre essa questão da saúde mental, e a gente tem falado muito sobre isso, né? Até fiz um comentário aqui que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas esse assunto de novo, né? É porque realmente a gente percebe
quantas e quantas pessoas às vezes demoram para buscar ajuda por preconceito ou por não querer reconhecer que aquele problema existe. Falar, não, é porque eu não estou dormindo direito. Às vezes pode ser, né? Pode até ser, mas será que é só isso? Ah, mas é uma fase da minha vida, mas é aquela fase que você percebe que nunca passa, né? E como é importante a gente primeiramente reconhecer, porque é muito difícil, não é, Raquel? Alguém chegar lá sem reconhecer isso, não é? Sim, a gente vai dizer que saúde mental, muitas vezes, não sou eu quem percebo a minha necessidade. Geralmente é um outro que está do meu lado que tem essa percepção. Isso é mais comum do que eu mesmo. Às vezes, para a gente chegar nesse lugar de se olhar e falar, epa, tem alguma coisa errada, eu costumo dizer que assim, tem um tempo ali de uma maturidade, de um autoconhecimento para você fazer essa identificação. Agora, é claro que todos nós temos a capacidade de entender aquele dia, aquele momento, e falar assim, não estou bem. Sim. Eu não sei direito o que está acontecendo, eu não sei o que é, mas eu sei que eu não estou bem. Então, é um lugar que a gente vai falar o quê? Será que uma conversa com uma amiga já vai ajudar? É um desabafo que eu preciso? Opa, será que isso está persistindo? Tem uma tristeza, tem uma angústia aqui que ela não passa de jeito nenhum? Já faz dias, já faz meses. Você falou da alteração do sono. O sono, ele pode ser um sintoma da depressão, ele pode ser um sintoma da ansiedade. E eu posso ter uma questão que ela é pontual, às vezes eu vou começar algo novo, surgiu uma situação familiar, uma preocupação. Pode ser pontual, pode ser por alguns dias. Mas se aquilo dali está perseverando, também é hora de buscar ajuda. Porque eu costumo dizer que assim, o não dormir, a privação do sono, causam danos que nós nem imaginamos, mas são danos extremamente prejudiciais. E para o corpo no geral, né? Para todo o organismo, né? A gente vê que cada vez mais a importância do sono mesmo, ela é geral, né? Tanto para o coração, quanto para a mente, para todos os nossos órgãos a gente precisa. Agora, Raquel, conta um pouquinho para a gente, porque quando a gente fala sobre a questão de saúde mental, algo que muito tem se falado, eu lembro que quando começou a questão da depressão, era depressão, mas agora de uns anos para cá, é impressão minha ou mais tem se falado sobre ansiedade? E aí as pessoas, não, mas quem não é ansioso? É como se a gente banalizasse isso. Realmente, a ansiedade tem uma diferença do transtorno de ansiedade? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Sim, vamos lá, né? O que é a ansiedade? A ansiedade, de alguma forma, ela vai sinalizar, eu estou ansioso, porque eu estou pensando em algo que eu preciso fazer. Ok, eu estou ansioso ali final de semana, estou organizando a minha semana. Nossa, essa semana eu estou vendo que eu tenho mais tarefas, eu vou ter que ajeitar o meu tempo. Essa semana alguém demandou algo mais de mim, da minha família. Opa, tá dentro de um esperado? Tá dentro de um esperado. Eu estou começando um novo trabalho, um novo estudo. Opa, eu tenho uma imagem aí, eu tenho algo que eu preciso vender ali, né? Vamos ver que as pessoas vão gostar, aquilo que eu vou entregar. Então, está dentro do esperado? Vamos lá. Eu preciso de uma certa ansiedade para eu me levantar todos os dias. Para eu buscar o sustento, para eu buscar a vida, para eu viver, né? Eu vou fazer aqui um parêntese. A ansiedade, eu costumo dizer que ela é como a ambição. Eu preciso da ambição para que eu viva, para que eu conquiste, para que eu caminhe. Então, vamos lá, vamos ver a dosagem disso. Agora, quando nós vamos falar para o transtorno de ansiedade, nós estamos falando de uma questão onde o tempo todo eu estou ansiosa, eu estou ansioso, esperando por algo e preocupado com alguma coisa. Aparentemente não existe nada além do que eu já sei, do que é rotineiro, do que vai acontecer. Mas eu estou sempre esperando algo mais difícil, mais complicado. Eu costumo dizer, na verdade eu não, a ciência, né? Mas no nosso cérebro, o sistema ali de ansiedade está próximo do nosso sistema de circuitaria do medo. Qual é a diferença? O medo, ele é de algo real.
Eu tô aqui, eu tenho medo, sei lá, da cobra, ela tá ali, opa, todo o meu cérebro, todo o meu organismo vai ser sinalizado, mas é real, eu estou vendo aquela situação, é um fato e me oferece perigo. Então, o meu organismo está se preparando para evitar, para fugir daquilo. Na ansiedade, eu não tenho algo concreto, eu não tenho nada real. São os meus pensamentos que começam a... vamos lá, nós temos pensamentos automáticos e eles se tornam disfuncionais. Então, o tempo inteiro, eu vou pegar o carro, eu tô com medo, será que eu vou pegar o carro? Nossa, mas e se alguém bater em mim? E se eu bater? Mas e se acontecer tal coisa que eu chegar atrasado? Eu vou para o meu novo trabalho, não é só a ansiedade daquele lugar onde eu vou estar, onde eu quero conquistar as pessoas, conquistar o meu lugar. Não, eu posso encontrar alguém que me prejudique. Sempre, ninguém gosta de mim. Alguma coisa ruim vai acontecer. E aí, eu estou falando disso, gente, mas pode ter uma questão relacionada à alimentação, pode ter uma questão relacionada ao namoro, ao casamento, à situação familiar. Mas eu estou sempre com um medo de algo, a ansiedade vai me dar um medo de algo que não é real. É uma hipótese. Então, eu estou sempre sofrendo pela hipótese de que algo vai acontecer. É aquela coisa, e se, né? Exatamente. Acontecer, e se der errado, né? E é um e se o tempo todo. E não é outra questão, né? Nós estamos no século da ansiedade. Sim. E eu me lembro que assim, Augusto Cury já falava disso, né? Há anos atrás ele já trazia que nós viveríamos o século da ansiedade. E aí nós temos uma geração, ou um período que eu digo que todos nós vivemos, sendo chamados para o imediatismo. O que eu preciso conquistar, desculpa, o que eu preciso fazer tem que ser agora. Então tudo é agora. Você vai para as redes sociais, o sucesso é agora. Então você comece a fazer porque você tem que ter sucesso hoje, amanhã. Se nós formos olhar, por exemplo, atualmente, esse contexto de trazermos um caminho de profissões, um caminho de realizações, as pessoas querem começar hoje e terminar amanhã. Não existe disposição de construir. É muito tempo. Nós vamos vendo que tudo vai se tornando imediatismo. E aí, como não ficar ansioso com isso? Porque eu olho, você fala para mim assim, nossa, eu li 3 livros. Eu falo, meu Deus, a Vanessa leu 3. Eu não comecei nem o meu primeiro ainda. Como que eu vou fazer? E a gente não vai percebendo que é uma competitividade, é uma correria ali. E até algo muito interessante, né? A gente fez um programa especial aqui no dia 1º de janeiro, falando exatamente sobre essa questão do ano novo, dos projetos de vida, que são importantes, a gente ter um foco, você ter uma determinação. Mas o que eu percebo também, Raquel, até comentava com a psicóloga que esteve conosco também, com o Padre Chicão, que a gente tem se cobrado demais. Agora parece que é moda, virou moda. Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Gente, aonde está escrito isso que, né, a gente precisa às vezes buscar, porque eu não sei, tem alguma regra para isso, né? E a gente se cobra o tempo todo. A gente se cobra de estar magro, de estar saudável, de estar indo pra academia, de estar arrumando a casa, de estar dando tempo pra família. Gente, ninguém dá conta. Acho que nem se for nem um robô vai dar conta, né? Exatamente. Então, assim, porque, né, embora a psicóloga fazendo a campanha para psicoterapia, né, uma coisa assim, né? Mas eu sempre falo que é um processo do autoconhecimento. Sim. Né? Não busco só a psicoterapia porque existe um transtorno, mas muitas vezes porque eu preciso me conhecer, saber como eu funciono, porque a partir do momento que eu tenho propriedade sobre como eu sou, como eu funciono, não é qualquer vento que me balança. Eu consigo saber o que é fundamental para mim. Eu consigo olhar, olha, tem N questões que elas são importantes. Mas aquele momento, eu vou conseguir demandar tudo isso que é importante ou eu vou ter que escolher? É como nós falarmos atualmente de tempo. Quem tem tempo para quê? E tempo é o quê, gente? Tempo nada mais é que uma questão de prioridade. Sim. Não mudou, né? Desde que nascemos,
o dia continua tendo 24 horas, né? Exato. E aí é claro que nós vamos ver. E isso, por exemplo, é uma chamada para o lugar da saúde mental para nós entendermos. Sim. O quê? Por exemplo, nesse momento, minha prioridade é o trabalho, num sentido de que eu tenho uma demanda X financeira, ou adquirir ali um bem, alguma coisa. Opa, então eu estou olhando que esse período X aqui, eu vou me dedicar mais, isso aqui vai ser minha prioridade. Como estão as pessoas no entorno? Eu consigo direcionar, eu consigo deixar claro para elas que aquilo daria importante para mim. Nesse momento, eu vou priorizar isso. Tem um tempo que a prioridade é minha família, é meus amigos, é minha espiritualidade. Qual vivência que é? É muito importante que nós saibamos disso. Porque se alguém vem e pontua, você está trabalhando demais. Bom, é verdade. Mas eu tenho consciência que nesse momento o meu trabalho ele está excedendo um pouco, mas é por isso, isso e isso. Opa, então você não está sendo escravo. Você sabe, você tem controle sobre aquilo que te demanda naquele momento. Tem uma justificativa, né? É você saber. Porque a grande questão é que às vezes nós não sabemos. Só quando somos cobrados ou quando estamos fatigados, acabados, aí você fala, nossa, eu acho que eu excedi. Oi, né? Às vezes, há quanto tempo já está acontecendo? Com certeza. E é exatamente isso. Envolve muitas coisas, né? Esse autoconhecimento é algo tão primordial, porque, por exemplo, às vezes você está cheio de tarefas por dificuldade de dizer não para alguém ou para algo. Quando, na verdade, se você tem esse autoconhecimento, você consegue, de uma forma correta, dizer esse não, eu não posso assumir isso, não dá. A gente até falou sobre isso, né, no passado. Sim. Às vezes é essa falta de conhecimento que não te dá segurança de dizer pra pessoa, olha, eu não vou assumir, não posso assumir, porque eu não vou dar conta, não é? Sim, e até mesmo, eu costumo dizer que não é o fato de eu acertar sempre. Mas até mesmo entender e aceitar com menos peso o momento em que eu errei. Sim. O momento em que eu perdi a mão. Porque, às vezes, justamente quando você falou assim, a gente se cobra tanto, e se eu não dou conta, eu me culpo. Então, quer dizer, é o tempo todo me cercando de mal-estar. Essa questão, assim, essa campanha do Janeiro Branco vem nos ajudar, vem nos chamar para essa reflexão de como eu estou, quais os cuidados que eu estou tendo comigo, com a minha família, com as pessoas que estão próximas. Será que eu estou vendo situações? Se eu estou vendo, eu consigo dar um alerta? E aí eu falo assim, tenta dar um alerta com generosidade, né? Porque às vezes a pessoa também, ela já está tão dolorida ali com as questões dela, as pessoas chegam e perguntam se ela precisa de uma ajuda, tem pessoas que se sentem ofendidas. Sim. Né? Então eu falo, tenta ter um cuidado no falar para que o outro sinta-se amparado, sinta que alguém está olhando com preocupação, com carinho, né? E claro, gente, também não deixo de dizer que assim, quantas pessoas, eu digo familiares, amigos, que tem alguém no convívio, que tem quadro de transtorno mental, que precisa se cuidar também. Por quê? Porque dispensar atenção, dispensar cuidado para uma outra pessoa que está adoecida emocionalmente, demanda uma energia muito grande. Uma disposição, né? A escuta, o olhar. Então, estar atento no quanto eu acolho, mas o quanto eu preciso filtrar em mim também. Com certeza. 12:00 mais 57 minutos. Hoje nós estamos conversando com a psicóloga Raquel Brandão, falando sobre o Janeiro Branco, né? Da nossa saúde mental, emocional. E você, como é que tem cuidado, né? Dessa sua saúde mental? Você de alguma forma percebe que precisa de ajuda ou não? Precisa dizer para alguém que ela precisa de ajuda? Hoje nós estamos conversando sobre esse assunto. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já. E você continue participando conosco. 12 30 19 8801. Abre aspas. Abre aspas.
1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje, segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga Raquel Brandão, falando um pouquinho sobre o Janeiro Branco, né? Sobre a saúde mental, essa campanha tão importante. E claro também, né? Nesse início de ano que a gente tem tantas propostas, tantos propósitos aí de vida, né? Que tal cuidar um pouquinho da nossa saúde mental? E a Raquel comentou algo muito interessante aqui antes da gente ir para o intervalo, né? Que muitas vezes a gente quer ter alguma coisa, não, eu tô com transtorno de ansiedade, ter alguma coisa para buscar ajuda, né, de um profissional, quando na verdade a gente pode buscar, mesmo que seja para se conhecer um pouco mais, né, ter realmente essa orientação. E você, claro, pode continuar participando conosco pelo 12 3019 8801, 12 3019 8801, e a gente segue o nosso bate-papo aqui. E, aliás, tem participação? A Mônica está com a gente para participar também, fazer uma pergunta aqui para nossa convidada de hoje. Mônica, está me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Está me ouvindo aí também? Tá bem baixinho aqui para gente. Deixa eu ver se... Vou colocar aqui mais alto. Vou falar um pouquinho mais alto agora para poder ouvir. Tá bem baixinho, né? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, aí, André. Todos os ouvintes da Rádio Canção Nova. Acho que agora deu certo, né? Tá conseguindo me ouvir para eu fazer minha pergunta, Vanessa? Mônica, tá bem baixinho o seu áudio. A gente vai tentar aqui para ver se dá uma melhorada, mas pra gente tá bem baixinho aqui. A gente até ouve, mas eu não sei se o ouvinte de casa tá ouvindo não, mas vamos tentar aqui. Vamos tentar então, Vanessa. Não sei se eu dei um ganho aqui também para ver se dá uma melhorada aqui também, né? Eu queria perguntar para a Raquel, né, como a gente faz para poder diferenciar entre a tristeza e a depressão. Ah, legal, Mônica. Obrigada, viu, pela sua participação. Muito interessante essa pergunta, né, Raquel? Porque a gente às vezes precisa pontuar, porque senão a gente acaba dizendo o tempo todo, não, fulano acho que tá com depressão, quando na verdade ele tá triste, né? Claro que esse diagnóstico quem tem que fazer é um profissional, né, da área mesmo, mas conta um pouquinho pra gente aí como é que a gente consegue fazer essa diferenciação. Bom, na verdade nós sempre vamos mapear o tempo, a durabilidade, né, desse sentimento, essa perseveração aí, e qual é o fato? Por quê? Por exemplo, se eu tive uma perda de um ente querido, terminei um relacionamento, perdi algo, um emprego, alguma coisa assim, naturalmente, ou é esperado dentro da normalidade, que eu fique triste. Se tudo isso era bom e era importante para mim. Então eu vou ficar triste, eu vou viver um luto. E isso, vamos lá, nós poderíamos considerar que pode durar alguns dias com mais intensidade. Se a gente estiver falando de um luto, de uma perda de uma pessoa, a gente vai considerar um mínimo ali entre 2 meses, podendo, não é que se finde nisso, tá? Mas o período mais crítico. Agora, eu também posso estar falando de uma tristeza, fiquei chateada com um amigo, ou fiquei triste com uma determinada situação, e isso, pode ter durado de forma mais dolorida, mais aguda ali, 10, 15 dias. Começou a passar e eu não estou conseguindo reagir, já é hora de buscar ajuda. Então, assim, eu tô vivendo, eu posso até saber o motivo, porque de repente, teve uma perda ali, uma perda no trabalho, fim de um relacionamento, isso está durando e eu não estou conseguindo reagir, eu estou parando a minha vida por conta disso, está sinalizando prejuízo. 15, 20 dias, vamos buscar uma ajuda, vamos buscar, a gente vai dizer inicialmente a psicoterapia, por quê? Porque pode ser que sim, pela conversa, por essas orientações, a gente já consiga sanar. E se for algo mais profundo, e claro que a gente está falando da tristeza, mas ela vai estar somada a outros sintomas, tá? Para a gente considerar que pode estar se tratando de um quadro, um episódio depressivo. Então não é só a tristeza, não, né? Porque às vezes as pessoas acham que depressão é só realmente estar triste ou, né? Não, tem outras coisas, nós vamos né? mapear um conjunto aí. Então, tristeza, como que está o meu sono? Percebo que eu estou mais sensível, vamos dizer assim, mais chorosa daqueles dias, né? Naquele período. Talvez mais irritadiço.
alimentação, o apetite diminuiu, aumentou. Nós vamos ver uma série de fatores ali que contribuem para a gente pensar, avaliar se podemos estar falando de um quadro depressivo, ainda que seja leve. E Raquel, dentro da sua experiência aí, a depressão e a ansiedade são os mais comuns realmente? São os transtornos que as pessoas mais buscam ajuda, ou enfim, tem um acompanhamento ou não? Porque é o que mais a mídia divulga. Mas tem outras coisas além disso que são mais comuns também? Olha, até existem, mas quando nós falamos de saúde mental, talvez porque seja mais fácil ou tenha se popularizado mais a fala sobre os sintomas da ansiedade, da depressão, então por isso inicialmente seja o mais fácil de ser identificado. Tanto que geralmente as pessoas vão em busca, né, do profissional, seja o psicólogo, o médico, o clínico, o psiquiatra, falando, trazendo os sintomas iniciais, eles vão estar mesmo relacionados à depressão e à ansiedade. E aí o profissional ali é quem vai ajudando e mapeando com essa pessoa para identificar se a gente está tratando desse tipo de transtorno, uma síndrome depressiva, um transtorno de ansiedade, ou temos outros quadros ali. Entende? Tanto que, até onde eu sei, os colegas com os quais eu trabalho, a gente tem sempre um cuidado de não fazer um diagnóstico, que a gente costuma dizer selvagem, né? Alguém veio e trouxe alguns sintomas, falou de alguns dias e você já fecha o diagnóstico. Espera um pouco mais. Né? Então, acolha, muitas vezes, para nós, principalmente psicólogos da saúde mental, é muito mais importante que você trazer e fechar qual é o diagnóstico, sou eu olhar para aquela pessoa e conseguir entender como está a funcionalidade dela com o outro, com ela mesma e com o mundo, com a sociedade, a visão de mundo dela no geral. Mais participações conosco aqui, 123019-8801, 123019-8801. Lembrando que você que quiser participar, não quiser se identificar, pode ficar tranquilo, tá? Só manda pra gente não me identificar, que a gente respeita aqui o seu anonimato. Olá, boa tarde, parabéns pelo tema, gostaria de não ser identificado. Gostaria de saber da psicóloga em relação à questão de terapia. Percebo que preciso de ajuda, mas sinceramente não procurei um psicólogo porque não sei o que falar, não sei como agir, não faço ideia do que vou fazer num consultório. Olha que interessante isso, e eu acredito que muitas pessoas às vezes deixam de procurar ajuda por conta disso. Esse medo já pré-terapia, né, Raquel? Então, eu lembro que na época da faculdade a gente falava, como será, né? Porque parece que o psicólogo é o meu amigo especializado. É alguém que eu não tenho intimidade, mas vou ter que contar da minha vida. Sim. Né? E aí a gente fala do desafio que é. Mas, né, essa pessoa disse, eu sinto que eu preciso, mas eu não sei o que dizer. Se você chegar, o profissional vai te ajudar. E eu digo ajudar no sentido de como a pergunta, porque daí isso tem que ser nosso, vamos dizer, isso é de quem vai te acolher, né? Do profissional que te acolher. As perguntas, como vai orientar para te ajudar a trazer as questões. E outra coisa, ninguém é obrigado a ir para a terapia sabendo exatamente o que eu preciso dizer, porque tem pessoas que acham que elas precisam chegar, dizer e praticamente já levantar um diagnóstico. Quando me perguntam, às vezes, né, eu atualmente, assim, tenho recebido casos que chegam de forma, assim, que são quadros mais severos, principalmente dentro do quadro da depressão, da bipolaridade. E às vezes as pessoas perguntam, você é especialista, né, em bipolaridade, em depressão? E eu costumo dizer que eu sou uma profissional de saúde mental e eu procuro estar inteira com cada paciente, considerando que eu posso ter os mesmos transtornos acontecendo em 3, 10 pessoas, mas cada uma vai reagir de uma forma diferente. Porque cada uma tem uma história, tem crença, tem cultura, tem uma série de coisas ali. Então é claro que eu tenho que saber sobre aquele quadro de uma maneira geral, para eu ter conhecimento de como está funcionando.
No entanto, era uma fala de Jung, né? Quando você estiver tocando uma outra alma humana, seja tão somente a alma humana. Né? Esteja no lugar da empatia, de conhecer a técnica, conhecer o transtorno, mas de acolher aquela pessoa, para eu não correr o risco de ser mais um. Né? Então, assim, está na dúvida, está na angústia, busque o profissional, ele vai te ajudar a dizer, ele vai te ajudar, inclusive, a identificar o que de fato é importante ir para a terapia. E vão ter coisas que você vai falar no primeiro encontro e vão ter coisas que vão aparecer depois de anos, talvez, de terapia. Você vai falar, nossa, nunca me falou isso. Aquilo nunca precisou ser dito antes. E você comenta algo muito interessante, que é a questão dessa unidade, né? Que cada paciente é um. E isso, mais uma vez, reforça a importância de a gente buscar a ajuda de um profissional. Porque, às vezes, por exemplo, né? Você pode comentar comigo, Vanessa, eu tô me sentindo assim, 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 assado, fui na terapia, fechou o diagnóstico, é X. E eu falo assim, nossa, mas eu tô sentindo tudo isso também. Então, eu tenho tal coisa. Pronto, daí parou. Só que eu não vou buscar terapia, não vou buscar ajuda e você continua. É exatamente isso, até porque depressão, ansiedade, bipolaridade não é algo fechado, né? E a gente precisa entender isso. Tem ali, sim, os sinais, mas como você bem colocou, cada um é um. Às vezes eu posso ter 3 coisas juntas, às vezes eu posso ter uma, às vezes nem é aquilo que eu achei que eu tinha, porque acho que a gente não tá aqui para achar, a gente tem os profissionais para isso, né? Exatamente. E esse lugar mesmo do quando eu converso, quando eu comento, então assim, na dúvida, ou se eu não sei o que é, não sei diagnosticar, vai para quem pelo menos deve ser quem tem capacidade ou competência para aquilo. É que nem automedicação, né? Sim, às vezes tem hoje, praticamente todos os meus pacientes são acompanhados com médicos psiquiatras também. E de vez em quando alguém pergunta, mas Raquel, e essa medicação? Aí eu dou risada, eu falo assim, então quem é o doutor mesmo? Quem é que tem a competência? Eu sempre brinco. Competência para medicação, o médico psiquiatra. Aqui comigo, ok, eu conheço a medicação, eu sei dos efeitos, do impacto. Se eu tiver que conversar alguma coisa, vai ser com o médico. Se eu tiver que perguntar alguma coisa, será com esse médico, psiquiatra que acompanha. Mas aqui eu não tenho competência para alterar ou falar da medicação. Qual é a minha competência? É para nós entendermos como que estão essas emoções. E isso daí, o que se trata do seu comportamento, o que está sendo posto agora, isso nós vamos avaliar juntos aqui. Então, mas é um desafio. E às vezes a gente precisa ter cuidado no dia a dia justamente com esses conselhos. Eu fiz tal coisa e para mim funcionou. Sim. Opa, não é porque tal medicação, tal coisa funcionou para mim que vai funcionar para todo mundo. Precisa, como você disse, avaliação médica, avaliação do profissional de psicologia. Tem que ser buscada a ajuda necessária mesmo. Até porque, se eu não me engano, me corrija, por favor, se eu estiver errada, alguns transtornos têm até níveis, né? Tem pessoa que tem um transtorno com nível mais baixo, moderado, alto, né? Sim, então, o próprio quadro da depressão, né? Nós vamos avaliando, por exemplo, uma depressão leve é uma depressão que geralmente ela pode ser tratada, trabalhada sem medicação. Uma depressão, porque a gente fala assim, a depressão moderada. Aí a gente pensa, moderada é mais ou menos. Não, a depressão moderada ela não é mais ou menos. Ela já é um quadro que exige mais atenção. Ela pode ser tratada sem medicação? Ela até pode. Mas eu sempre peço, quando para mim chegou para mim, sinalizou que é moderada, eu vou pedir uma avaliação de um médico psiquiatra. Por quê? Porque ela pode ser moderada, mas dada toda aquela natureza, toda a história desse paciente, a gente corre um risco dessa depressão, a gente não fazer uma intervenção medicamentosa e essa depressão vir a se tornar uma depressão grave. Então, eu preciso desse colega que tem essa competência para avaliar e ver se aquilo é importante. Com certeza. E Raquel, sabe uma coisa também que eu tenho percebido, né? Que há um tempo atrás a gente pontuava, por exemplo, depressão, eram as pessoas mais idosas, parece que ali um grupo de pessoas mais suscetíveis, vamos dizer assim. Mas isso tem mudado, a impressão minha, porque hoje em dia você vê adolescente, jovem, pessoas bem-sucedidas, já com carreiras estabelecidas, tendo problemas mentais, né? Sim, nós temos, e
E essa questão geral, e não que nós ainda não tenhamos mais, né, nos idosos, até temos, e tanto que nós vamos falar dos cuidados, das atividades, porque com o idoso, geralmente a gente vai identificar o quê? Aquele período que às vezes parou de fazer atividades, né, a aposentadoria foi parando ali, Sim. e se não estiver vinculado em atividades, pode ser que desencadeie esse quadro, sim, até pela própria solidão, esse próprio isolamento. No entanto, nós temos tido muitos adolescentes, muitos jovens com quadros depressivos, quadros ansiosos, com pensamentos relacionados, por exemplo, ao suicídio. Isso tem acontecido numa constante essa fala. E é algo que é para estarmos atentos, porque é assustador. Sim. E isso vem com o quê? Justamente com a geração do imediatismo. Verdade. Então eu não consigo, eu não realizo. Isso é um gerador de ansiedade. O que a gente começa a ter? Eu tenho uma ansiedade, é como se eu acordasse com a ansiedade. 10.000 coisas que eu tenho para fazer e eu vou fazer tudo aquilo. Conforme seguem as minhas emoções, pode ser que eu patine o dia inteiro, esteja preocupado com o fazer, vá deixando para depois, não faça. Como que eu estou no final do dia? Angustiado e com um humor mais deprimido, porque tudo aquilo que eu planejei, eu não consegui fazer. Então vem o sentimento de fracasso, de angústia, e aí sou eu com pensamentos ali que são automáticos e disfuncionais, podendo sim trazer inclusive essa ideação suicida. E é preocupante mesmo, porque a gente pensar nos jovens, né, que estão ali, a gente até brinca, né, que jovem não tem preocupação, que jovem a gente tem isso, né, o jovem tranquilo, quando na verdade não, né, às vezes a gente já menospreza esse sentimento do jovem, das crianças, e já é um sinal de alerta, né? Até para essa questão da saúde mental. Até tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, a pessoa também pediu para não ser identificada, em relação à questão de fator hereditário relacionado à questão da saúde mental. E é uma coisa também que a gente tem que pensar, né? Sim. Nós vamos dizer que, pelo menos assim, eu sigo uma linha, né? Um olhar de trabalho, onde nós consideramos que existe uma influência, é real. No entanto, para o fator de saúde mental, o ambiente sempre será o fator decisivo. Olha que interessante isso. Então, assim, ambiente é um fator decisivo. Onde eu estou, olha, eu falo assim, por exemplo, para mim, tem uma herança familiar, a gente brinca assim, nossa, né, nessa família aqui, quem não é ansioso, quem não tem um pezinho, né? Então, quanto à ansiedade, depressão... só que saber do meu histórico precisa ser para mim um mecanismo uma ferramenta para que eu vá usar recursos que protejam a minha saúde mental. Então, eu sei que eu tenho esse histórico, para mim é mais um sinal de alerta. É um sinal de alerta para eu cuidar. Como que está a minha atividade física? Está em dia? Não tem dinheiro para pagar academia. Ok, consegue fazer uma caminhada? Consigo, sabe, dar volta na rua, no quintal. O que dá para fazer? Subo e desço os degraus ali de escada. Claro que eu tô falando assim, gente, né? Quem tem problema cardio aí vai perguntar lá pro seu médico, Sim, né? Ver direitinho. Assim, né? Mas o que eu tô falando do estar atento nesse contexto da saúde mental. Como que tá a minha alimentação? Eu tô comendo muito doce. Gente, açúcar é inflamatório. Geralmente o ansioso, o deprimido vai buscar prazer na alimentação que tem sal, açúcar e gordura. E isso é inflamatório. Então, tem coisas que a partir do momento que eu sei, a minha família tem histórico aqui emocional, psiquiátrico, então eu preciso estar em estado de alerta. Então, esse estado de alerta, vamos lá, não é a ansiedade, tá? O tempo todo, daqui a pouco, a qualquer momento, eu vou ser o próximo a desenvolver um quadro X. Não, mas é estar atento. Quais são fatores de proteção? Atividade física é fator de proteção, alimentação saudável é fator de proteção, grupo de amigos, vida social é fator de proteção, relacionamentos saudáveis, trabalho, estar fazendo aquilo que eu gosto, muito mais do que pensar naquilo que dá dinheiro, também é fator de proteção. Então, isso é muito importante, tá? Isso é para todos nós, num geral. Porque hoje eu trabalho com a neuropsicologia, então, por exemplo, toda vez que nós vamos avaliar,
eu nunca tive um paciente que não tivesse histórico psiquiátrico. Então, se nós vamos olhar todo... Por quê? Da ansiedade, a depressão, a quadros de uma dependência química, alcoolismo, tudo isso é fator psiquiátrico, é histórico psiquiátrico. Então, dificilmente, pelo menos até hoje, nos 12 anos aí de profissão, eu não encontrei alguém que dissesse não ter absolutamente nada de histórico. Até tem uma participação aqui, a Margarete, ela diz o seguinte: boa tarde e parabéns pelo tema. Gostaria de fazer 2 perguntas ou mesmo 2 colocações. Primeiro, sempre ouço as pessoas falando: todos nós precisamos de terapia. Eu concordo com isso. Fui buscar ajuda e me sinto outra pessoa. Outra questão é, gostaria de uma dica da profissional, da psicóloga, sobre como não adoecer mentalmente na correria do dia a dia, onde as famílias mal têm tempo para dialogar. Muito interessante, né? 2 pontos, essa questão, todo mundo precisa de terapia, né? Que ela disse que foi procurar e tá super bem. E essa questão de como não adoecer aí nessa correria do dia a dia, sobre as famílias que a gente sabe, como você comentou, o ambiente e onde a gente convive mais, no trabalho e em casa. Olhar para isso também, né? Sim. Essa questão, né, que a gente fala da terapia no geral, eu acredito que sim, é uma oportunidade e seria muito bom que todas as pessoas pudessem ter acesso. E entenda, eu não estou falando da psicoterapia para nós colocarmos como tudo tem que ser tratado em psicoterapia. Sim. Mas quando eu olho a psicoterapia como um tratamento, eu olho a psicoterapia como um processo de autoconhecimento, porque às vezes a pessoa vai, faz um período, ela consegue ter alta, uma depressão, um quadro que é leve, e depois ela vai para um processo que assim, o que ela vai descobrindo que é terapêutico para ela. Então, quando ela faz uma pintura, quando ela faz uma atividade física, o café da tarde que ela toma com uma amiga, ela vai colocando. Então, não é que ela será escrava da psicoterapia, mas o processo da psicoterapia pode ajudá-la a enxergar quais questões, quais coisas podem ser terapêuticas na vida dela. Então, isso é muito importante. Esse lugar do tempo. Tem uma questão que é muito importante, que é a gente avaliar, assim, o quanto eu não tenho tempo e o quanto, de repente, eu gasto de tempo na frente da TV, no celular. O quanto na hora, por exemplo, de uma refeição, eu tô na mesa, o celular tá do lado, não tá? Faz a dinâmica da caixinha, sabe? É a hora que a gente vai fazer um jogo em casa. O que é a dinâmica da caixinha? Celular confiscado. Todo mundo que tá ali deixa o celular vai ficar lá por tal tempo. Precisa avisar alguém que durante aquele tempo você vai estar offline? Avisa. Mas se nós não fizermos essas coisas, nós nunca vamos ter tempo. É verdade. Nunca vamos ter tempo, porque esses dias atrás um amigo falou que ficou chateado comigo porque eu disse para ele que ele era um amigo SAMU. Aí ele falou: o que é amigo SAMU? Eu falei: é aquele que parece que o tempo é tão extremamente importante e reservado só para coisas assim extraordinárias, que se passar pela minha cabeça que aconteceu algo legal e eu queria contar, eu penso: talvez ele não tenha tempo para ouvir isso. Ou talvez a hora que eu disser isso para ele, ele vai falar: mas caramba, eu tô com tanta coisa para fazer e me liga para isso. E aí ele falou: fiquei chateado. Eu falei: então repense. Porque nós precisamos, né? Essa fala foi para ele, mas eu acho que é uma fala que cabe para todos nós, né? Eu sou o amigo SAMU, o marido, a esposa, o pai, a mãe, né? O irmão. Eu sou, eu sou morte, assim, né? Exatamente. Só fale comigo o essencial, né? Ou eu sou a pessoa que o outro pode ligar para dizer como que foi o dia, né? Ok, eu não vou ficar te alugando lá 1 hora, né? Você tem o marido, tem o filho, eu vou ficar lá te contando. Mas a pessoa que consegue te contar: nossa, eu recebi essa promoção, ou fui chamado para tal coisa. Eu sou a pessoa, ou mesmo a pessoa que pode dizer: hoje eu não tô bem por isso. Ou eu ligo, ou eu mando uma mensagem só para perguntar: e aí, como que você tá? Exatamente. Né? Falta isso hoje. Com certeza. Você comentou algo bem interessante sobre essa questão, né, do celular, né? Esse final de semana teve o acampamento das famílias na Canção Nova e uma das pregações o padre comentou, né? Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? É agradecer a Deus por mais um dia de vida ou é pegar o celular? E eu falei: nossa, não é?
que a gente tem feito primeiro? Será que às vezes você que é casado olhar para o seu esposo, dizer um bom dia para o seu filho, para sua família, né? Agradecer a Deus por mais um dia de vida, é pegar no celular para entrar na rede social para ver quem te mandou mensagem no WhatsApp, né? Sim, e isso eu costumo dizer assim, uma coisa é porque a gente usa como despertador também, né? Então, assim, uma coisa é você pegou, desligou. Porque justamente como a gente usa para esse mecanismo, então peguei e desliguei. Agora, realmente, se eu peguei, desliguei e vou olhar para isso, tanto que muitas pessoas falam que eu tô sempre atrasado. Mas por que será que eu tô sempre atrasado? Aonde ficou meu tempo? Raquel, eu gostaria muito de agradecê-la pela presença, pela participação, desejar para você um feliz ano novo e que possamos pensar sobre isso, né? O Janeiro Branco é uma campanha para nos alertar. Mas cuidar da saúde mental é o tempo todo, em todos os meses do ano, né? Sim, e posso deixar uma dica? Sim, por favor. Que é assim, avalie como foi o último ano e considere, pegue 3 coisas que você fez e que foram boas no decorrer do ano e tente repetir, tente fazer com que essas coisas aconteçam mais vezes. Olhe para 3 coisas que você fez e que não foram tão boas, avalie o que aconteceu e veja o quanto você consegue diminuir ou reformá-las para trazer com sucesso. E eu digo, o sucesso é eu conseguir fazer bem feito aquilo que te cabe. Muito bem, Raquel, muito obrigada pela presença mais uma vez e até a próxima oportunidade. Boa tarde. Até, muito obrigada. Muito bem, obrigada a você que nos acompanhou. André, obrigado pelos trabalhos técnicos. Assim a gente chega ao final do programa Abre Aspas nesta segunda-feira e estaremos de volta com a sua companhia, né? Se Deus quiser, na sexta-feira, dia 12 de janeiro, com mais um tema para você. Uma ótima tarde a todos, boa semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.